E aí, pessoal? Tudo beleza? Alguma vez na vida você já se pegou com aquela sensação esquisita de vazio, mesmo com a casa cheia, com tudo em cima, sabe? Aquela pulga atrás da orelha te perguntando: mas o que está acontecendo comigo, poxa? Se essa campainha já tocou para você, fica aqui comigo. Hoje a gente vai bater um papo reto sobre umas coisas que, elas chegam de mansinho e fazem um estrago danado por dentro. Não tem nada a ver com o que a gente vê na tela grande. É muito mais sutil, mais profundo que um poço sem fundo. E antes de a gente mergulhar de cabeça nesse assunto, já chega dando aquele like no vídeo. E, se ainda não faz parte da nossa turma por aqui, se inscreve no canal agora para não perder os próximos papos que prometem ser de arrepiar. Bora lá? A real é que o que mais nos derruba raramente faz barulho. Não tem fogos de artifício, nem placa de perigo à frente. Ele entra na surdina, às vezes até com um sorriso disfarçado de gentileza. De repente, quando a gente menos espera, ele já fincou os pés lá dentro. Falo daqueles hábitos miúdos, aquelas escolhas que à primeira vista parecem bobagem, mas que dia após dia vão minando o chão sob nossos pés. Não é um estouro de boiada, é mais como uma gota d'água cavando a rocha. A gente acorda um belo dia e aquela faísca para correr atrás dos sonhos para levantar voo sumiu. Olhamos para o espelho e o brilho nos olhos, que era o nosso farol, apagou. Não teve um terremoto, só um monte de pequenas "depois eu faço" e é só por hoje. E assim, o tempo, esse rio implacável, leva embora a força que nos fazia girar. É como se um lobo em pele de cordeiro entrasse sem permissão. E quando a gente vê, a casa já está em ruínas. Dizem por aí, e o velho Carl Jung já martelava nessa tecla, que o que a gente joga para debaixo do tapete da alma nunca evapora. Pelo contrário, ganha corpo, muda de forma e vira um bicho-papão que, do nada, nos ataca pelas costas. Quando a gente pisca, estamos vivendo uma vida que não é nossa, guiados por fantasmas e correntes invisíveis. E o mais sacana é que tudo isso se desenrola no silêncio, sem um ai, sem um escândalo. Por isso é tão devastador. Um inimigo que não vemos é o mais difícil de dar no pé. Pense comigo um instante. O que você não encara, o que você tenta fugir, não some. Ele só se fantasia e volta. Às vezes como uma encrenca repetida. Às vezes como um vazio que aperta o peito. É como se a vida tivesse um jeitinho meio matreiro de nos forçar a olhar para dentro. E se a gente faz ouvido de mercador, ela começa a urrar através das circunstâncias. De repente nos vemos presos em círculos, numa espécie de dia da marmota. Relacionamentos que sempre dão no mesmo, promessas que a gente faz a si mesmo e quebra como galho seco, sonhos que nunca saem do papel. E a gente se pergunta com a pulga atrás da orelha: será que o erro está em mim? A resposta não é preto no branco, porque quem está puxando as cordas ali não é só você. É aquele pedaço que você não quis enxergar. É aquela picada da infância que você jurou ter esquecido. É o pavor de ser passado para trás que te faz ser a sombra dos outros. É a vergonha vestida de orgulho, te impedindo de estender a mão e pedir ajuda. Tudo isso vai se amontoando, como neve na serra, até que um dia toma o volante da sua vida. E aí, a gente até pensa que é o destino, mas não é. É só a sombra, essa parte esquecida de você, batendo a porta, pedindo para ser reconhecida. Jung, que não era bobo nem nada, não via isso como castigo, mas como um convite, um toque para a gente acordar, para sair da superfície e mergulhar fundo nas águas misteriosas da alma. E é aí, meu amigo, que o verdadeiro bicho pega. A confiança, a gente sabe, não vai embora com um estalo de dedos. Ela não some num grito nem numa queda cinematográfica. Ela escorrega, sabe? Devagarzinho, quase imperceptivelmente. No começo, a gente se sente um super-herói. Tem planos, 1 milhão de sonhos, aquele brilho nos olhos que grita: eu consigo. Mas aí, a gente começa a empurrar com a barriga. Um dia falta gás, no outro a motivação, essa bendita, não dá as caras. Depois vem aquele pensamento traiçoeiro: será que eu dou conta mesmo? E ele se aninha na gente. Você ainda ri, posta umas fotos caprichadas na internet,
Jura de pés juntos que está tudo na santa paz. Mas por dentro, algo começa a trincar. Um sentimento de que não somos bons o suficiente, de que estamos aquém, passa a ser nosso companheiro silencioso. E o pior, a gente acha que ninguém, nem mesmo o vento, vai entender se a gente abrir o bico. É assim que a erosão começa. A gente já não se atira de cabeça como antes. Se contenta com o morno, e o que é medo, a gente chama de vida real. Cada promessa quebrada para si mesmo é um pedaço que se perde. Cada vez que a gente aceita menos do que merece, a alma, essa coitada, encolhe um tiquinho mais. E isso que é o perigo. Quando a gente perde a fé, não só no mundo, mas na gente mesmo. Porque aí, mesmo que a sorte bata à porta, mesmo que a vida estenda a mão, a gente não entra. Já não acredita que pode, já não sente que merece. E tudo isso brotou de pequenos silêncios, de dores engolidas, de verdades que ficaram trancadas a 7 chaves. Por isso, cuidar do que se passa aqui dentro é mais urgente que apagar um incêndio. Porque quando a nossa fé em nós mesmos começa a escorrer pelas mãos, a vida por dentro vira um breu, mesmo que lá fora o sol esteja torrando a pele. Existe uma dor mais discreta que um sussurro, mais funda que um abismo. É a dor de se descolar de quem a gente realmente é. A dor de se trair, pedaço por pedaço. Muita gente acha que espiritualidade tem a ver com igreja, oração, essas coisas. Mas Jung, com sua sabedoria, via a espiritualidade como o nosso centro, o que dá liga à nossa existência, a bússola invisível que nos mantém de pé, mesmo quando o chão parece sumir. E é essa bússola que começa a perder o norte quando a gente ignora a nossa própria verdade. Quando você aceita viver uma vida que não te representa, quando morde a língua para ser aceito, quando mente para si mesmo dizendo que está tudo bem, algo aqui dentro começa a apagar. Não é de uma vez, mas como uma vela esquecida num canto escuro, que vai perdendo a chama sem que ninguém perceba. No começo, essa perda é quase um cochicho. Você ainda cumpre o seu papel, ainda sorri para a foto, ainda responde tudo certo quando perguntam. Mas lá no fundo tem um buraco, uma sensação de estar sozinho no meio da multidão, desconectado de tudo e de todos, mas principalmente de você mesmo. E essa desconexão, com o passar dos dias, adoece o espírito, não no sentido de mistério, mas no sentido mais humano possível. Você começa a viver no automático, feito um robô. Acorda, trabalha, come, dorme e repete. Mas a alma, essa já não está mais ali. Só o corpo segue a rotina. Perder o seu norte interno é esquecer o porquê de tudo. É viver sem sabor, é cumprir tarefas sem paixão, é andar sem rumo. E esse é um dos perigos mais silenciosos que enfrentamos. Porque quando a gente perde essa ligação com a gente mesmo, o mundo, por mais colorido que seja, perde a graça. Vivemos na era da informação, né? Com um clique, a gente descola livros, cursos, palestras, um monte de gente que se diz mestre. Dá para aprender sobre trauma, emoção, neurociência, a receita do sucesso. Mas tem uma verdade que, olha, é um soco no estômago. Saber não é o mesmo que mudar. Você pode entender tudo sobre a cabeça humana e ainda assim se sentir preso dentro de si. Pode devorar teorias, estudar psicologia, citar Jung até de trás para frente e ainda assim sentir um vazio no peito. Sabe por quê? Porque o que realmente faz a ficha cair não é o que a gente entende com a mente. É o que a gente absorve com o coração. É o que a gente encara de frente, sente, digere e cura. O conhecimento pode até apontar o caminho, mas ele não vai andar por você. E muitas vezes, a gente usa o que sabe como um escudo, uma armadura. Pensamos que se a gente entender tudo direitinho, a dor vai passar batido. Mas a dor não se dobra à lógica. Ela exige ser sentida, ser atravessada, como um rio bravo. Carl Jung, que era um sábio, dizia que ninguém se ilumina só pensando em luz. A gente se ilumina quando bota a mão na massa e encara a escuridão. Não é sobre desviar do sofrimento, é sobre encará-lo com a coragem de um leão e deixar que ele nos molde. A verdade é que muita gente está juntando um monte de sabedoria, mas evita olhar para dentro,
como quem foge do espelho. Sabem de cor o que deveriam fazer, mas ficam paralisados, porque falta o mergulho, falta se entregar de corpo e alma, falta a decisão de sair da beira e se aventurar nas águas profundas do próprio ser. Conhecimento sem atitude é só um truque de mágica. E nessa jornada de se encontrar, a cabeça é importante, mas não é tudo. Existe um tipo de dor que não berra, não sangra, não acende alerta. Ela só fica ali, quieta, escondida atrás de um riso forçado, daquela pilha de trabalho, das respostas automáticas. É a dor que a gente não processou, aquela que a gente enfiou debaixo do tapete porque não dava tempo, porque doía demais, porque a gente aprendeu que ser forte era engolir o choro. Mas ela, esperta que só ela, nunca sumiu. Foi se espalhando pelos cantos da alma, virando um cansaço inexplicável, um pavio curto sem motivo, um desânimo que gruda na gente como chiclete. Ela se veste de estresse, de falta de foco, de crise existencial, mas no fundo é só a sua alma implorando para ser ouvida, pedindo para você parar de correr, para você olhar de frente para o que te machucou e ainda te machuca. A dor que não é sentida vira um sintoma. Ela se infiltra no corpo, nas emoções, nos relacionamentos, como um veneno lento. Você começa a explodir por qualquer coisa, a colocar um prego no caixão das suas conexões, a desistir de si mesmo sem nem perceber. Não é porque você é fraco, é porque está carregando uma tonelada sozinho, sem dividir com ninguém. E porque aprendeu a sorrir, mesmo com o coração na boca. Só que chega uma hora que o corpo cobra, a mente grita, a vida empaca. E aí, meu caro, você tem duas opções: continuar na correria, deixando essa dor te definir, ou parar, respirar fundo e encarar, não para se punir, mas para se livrar das amarras. Carl Jung, um sujeito esperto, já dizia que tudo o que a gente foge vira uma parede dentro da gente, mas, por ironia do destino, ao atravessar a dor de cara com a consciência de um samurai, é ali que a gente cresce de verdade. Porque, às vezes, a cura não aparece quando você está no auge. Ela começa quando você finalmente se permite estar aos pedaços. Você já se viu tentando amarrar tudo? Seus sentimentos, o que os outros pensam, para onde a vida está indo? A gente faz de tudo, né? Monta planos, rotinas, metas, listas infinitas, na crença de que, se a gente for impecável, a dor vai dar uma trégua, o fracasso vai passar longe, o caos não vai nem nos tocar. Mas a verdade, essa danada que às vezes machuca, é que essa sensação de ter tudo nas mãos é só uma miragem no deserto. Você pode ser um PhD em autoconhecimento, fazer terapia até a alma cansar, meditar feito um monge, suar a camisa para seguir o manual do sucesso pessoal e ainda assim se ver em cacos sem entender o porquê. E é aí que a gente leva um choque. Porque você pensa que está falhando. Mas na real, o que está acontecendo é simples. A vida não se doma, e muito menos as suas sombras internas. Jung falava muito disso, o ego. Essa parte da gente que adora um controle, vive tentando manter as aparências, evitar o desastre, fingir que está tudo sob rédeas. Mas a alma não joga nesse time. A alma quer a verdade nua e crua, e a verdade às vezes é um cacto, espinhosa. Ela bota tudo de pernas pro ar. Ela rasga as máscaras que a gente construiu para se proteger e nos força a recomeçar. Mais leves, mais humildes, mais gente. Por isso, muita gente entra em parafuso, porque fez tudo como manda o figurino, e ainda assim se sente à deriva. E o que isso nos diz? Que controlar não é viver, que empurrar o caos interno só faz a bagunça piorar, e que, por mais que a gente torça o nariz, existe uma liberdade gigante em soltar as rédeas. Soltar a necessidade de parecer inabalável, soltar o medo de errar feio, soltar a ideia de que você tem que dar conta de tudo o tempo todo, como um malabarista. Porque o verdadeiro poder, o que transforma, o que cura, o que liberta, não nasce do controle, nasce da rendição. Daquele momento em que você diz: eu não sei de tudo, e tudo bem, mas estou aqui, de peito aberto, pronto para me reencontrar, mesmo sem ter todas as respostas no bolso. E é aí que a jornada de verdade ganha asas. Imagine por um instante que a vida é uma viagem longa.
Não só por aí no mapa, mas também para dentro da gente. Carl Jung deu um nome a essa jornada: individuação. É o processo de virar quem você realmente é. Não aquele personagem que o mundo te empurra, mas o seu eu mais puro, com toda a sua luz e todas as suas sombras. Não é um passeio no parque, viu? É um desafio que parece uma montanha-russa, porque no fundo, a sociedade quer que a gente caiba nos buraquinhos, siga as regras do jogo, use o figurino que está na vitrine. E quando alguém resolve jogar fora essas camadas, esses papéis, essas máscaras, a resistência aparece. Mas individuação não é vestir o capuz e se isolar do mundo. É aprender a viver nele de um jeito que seja a sua cara. É ter peito para olhar para as próprias feridas e dizer: essa sou eu por inteiro, do avesso ao direito. É deixar que a sua sombra, aquelas partes de você que você escondeu a 7 chaves, se misturem à luz e que você se torne um ser humano mais completo, mais de verdade. É a passagem de ser um espelho do que esperam para ser a fonte da sua própria vida. E sabe o que é curioso? Quanto mais você se permite ser você, por mais paradoxal que pareça, mais leve você se sente para se ligar de verdade com os outros. Porque a conexão que vale a pena nasce da verdade, não da fachada, não do que você acha que deveria ser. Individuar é como esculpir uma obra-prima de um bloco de pedra bruta. Você vai tirando o que não serve até revelar a forma que sempre esteve escondida ali. Mas para isso, é preciso uma dose cavalar de coragem para encarar o que é novo, dentro e fora. Esse caminho, às vezes, parece uma estrada deserta, e é super normal sentir um frio na barriga. Mas a recompensa, essa é de outro mundo. A descoberta da sua própria força, da sua vontade verdadeira e de uma vida que faz sentido, um sentido profundo que só você pode desvendar. Desde que a gente engatinha, somos ensinados a caber em caixinhas. Na escola, na família, na roda de amigos. A sociedade tem um manual invisível, umas regras sem nome sobre como a gente deve se portar, o que pensar, o que sentir. E o que aperta o coração é que para ser aceito, a gente muitas vezes precisa abrir mão de pedaços da gente mesmo. É uma batalha silenciosa, que muitos travam todo santo dia. O esforço danado para se encaixar, para não destoar, para não ser o patinho feio na multidão. Mas o preço dessa conformidade é salgado. Ele é pago com o abandono do que a gente tem de mais genuíno, com a mordaça da nossa vontade, com o silêncio das vozes internas que imploram por um palco. Carl Jung, com sua sabedoria, nos deixou um convite. Não para que a gente se misture na paisagem, mas para que a gente se encontre. Para que mesmo que a estrada seja um deserto, a gente caminhe firme na direção da nossa verdade. A luta para ser autêntico não é uma guerra contra o mundo, mas uma aventura interna de muita coragem. Coragem para dizer não quando todo mundo balança a cabeça para sim. Coragem para ficar só, mesmo quando a solidão é um peso. Coragem para ser quem a gente é, mesmo que essa verdade não seja um doce. Porque no fim das contas, a maior vitória que a gente pode pendurar no quadro é ser a gente mesmo, com nossos erros, nossos acertos, nossas imperfeições, pura e simplesmente humanos. E essa vitória, mais que qualquer outra, é o que realmente nos liberta, de corpo e alma. Ter vontade própria, decidir o que realmente faz seu coração bater mais forte, parece a coisa mais natural do mundo, né? Mas na prática, é um dos maiores nós que a gente desata. Porque a vontade não nasce do nada. Ela é testada sem parar, puxada para um lado e para o outro, desgastada pelas marés que nos rodeiam. Aquelas expectativas da família, a pressão que vem da rua, os medos que se aninham lá no fundo, as inseguranças que nos fazem tropeçar. O que você quer de verdade, muitas vezes, se perde no meio desse burburinho. Imagine tentar acender uma vela no meio de uma ventania daquelas. Essa chama é a sua vontade, o seu propósito, e o vendaval são todas as forças que tentam apagar o seu fogo, a dúvida que cochicha no ouvido, o julgamento que pesa, o comodismo que abraça. Manter-se de pé, então, exige mais do que músculo. Exige um coração valente, uma pele resistente
e principalmente ser de verdade. Carl Jung via a vontade como a brasa da nossa singularidade, o que nos empurra para sair do rebanho e desbravar um caminho que é só nosso. Mas essa brasa pode ser sufocada, ignorada, até esquecida, se a gente não cultivar o hábito de se escutar. E é aí que o bicho pega. Não basta ter o desejo, é preciso agir. E agir mesmo quando o caminho está encoberto pela névoa, mesmo quando o medo tenta congelar os pés. Esse é o verdadeiro teste. Sustentar a própria vontade, dia após dia, contra as tempestades da vida. Porque no final das contas, a vontade própria é a ponte que liga quem você é hoje a quem você pode se tornar amanhã. A gente vive num mundo que adora um padrão, que bate palma para quem repete, que exige que a gente se encaixe como peças de um quebra-cabeça. A sociedade, essa mestra invisível, cria umas regras sem bula, umas leis não escritas sobre como a gente deve se portar, o que pensar, o que sentir. E o mais amargo é que, para ser aceito, a gente muitas vezes precisa se desfazer de pedaços da gente mesmo. É uma guerra fria, quase secreta, que muitos enfrentam a cada dia. O esforço constante para se misturar, para não ser a ovelha negra, para não destoar na multidão. Mas o preço de ser um camaleão é alto. Ele é pago com o abandono do que a gente tem de mais puro, com a voz embargada da nossa vontade verdadeira, com o silêncio das vozes internas que pedem para ser ouvidas, como um grito abafado. Carl Jung nos deixou um presente, um convite. Não para que a gente vire mais um na multidão, mas para que a gente se ache. Para que mesmo que o caminho seja solitário, a gente pise firme na direção da nossa verdade. A luta para ser autêntico não é uma briga com o mundo, mas uma viagem de autodescoberta cheia de coragem. Coragem para dizer não, quando todo mundo balança a cabeça para sim. Coragem para estar só, mesmo quando a solidão aperta o peito. Coragem para ser de verdade, mesmo que essa verdade não seja um mar de rosas. Porque no final das contas, a maior medalha que a gente pode ganhar é ser a gente mesmo, inteiros, com nossas falhas e belezas, pura e simplesmente humanos. E essa vitória, mais que qualquer outra, é o que realmente nos põe em liberdade. E aí, esse papo te fez pensar um pouco? Espero que sim. Essa jornada de olhar para dentro é um presente que a gente se dá, e pode ser o empurrão que faltava para sua vida florescer de um jeito novo. Se você curtiu esse conteúdo e sente que ele tocou em algo importante, um gesto seu faz toda a diferença. Deixe o seu like aqui embaixo se ainda não fez, e se junte à nossa comunidade clicando no botão de inscrever-se. Assim, a gente continua construindo um espaço de trocas verdadeiras e você não perde os próximos vídeos que estão vindo por aí. Sua presença aqui é muito valiosa. Até a próxima.